A promessa de hoje para você se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 49, verso de número 22 a 26. E nos diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Jacó aqui transmite a bênção mais longa entre todos os filhos para José. Jacó usou aqui a palavra abençoar pelo menos 6 vezes em seu discurso sobre José. Ele não pôde deixar de falar muito sobre José, o seu filho favorito. Jacó comparou José a uma videira frutífera, ou ramo de uma árvore frutífera, tirando água de uma fonte, tal como Salmos 1:3, e crescendo sobre o muro. Sua fecundidade é vista de 3 formas, de 3 maneiras. Primeiro, a energia para a sua fecundidade era o poço. José foi fecundo porque viveu próximo ao poço de Deus. Em segundo lugar, a extensão de sua fecundidade consistia em ramos que ultrapassavam o muro. Em terceiro, a evidência dessa sua fecundidade estava em toda parte, como um filho em Canaã, um escravo na casa de Potifar, um prisioneiro na prisão ou um oficial do governo no palácio. Jacó usou também a imagem de flecheiros para descrever os sofrimentos que José experimentou nas mãos de seus irmãos e de seu mestre no Egito. Nas Escrituras, atirar flechas, às vezes, é uma imagem de mentir, de falar palavras odiosas. Os irmãos de José não podiam falar com ele de maneira civilizada, diz Gênesis 37, e mentiram sobre ele para o seu pai. E a esposa de Potifar acusou falsamente José e ajudou a colocá-lo na prisão. Na verdade, os arqueiros atiraram sem piedade no jovem inocente, mas José não atirou de volta. Deus o fortaleceu para que suas palavras fossem sempre verdadeiras. E foi essa a integridade que por fim o levou à libertação da prisão e a sua elevação a segundo governante do Egito. José teve muitos inimigos, mas os venceu porque sua força estava em Deus. Jacó usou 3 nomes especiais do Senhor nesse texto: o poderoso de Jacó, o pastor e a pedra, a rocha. Jeová se dignou aqui a ser chamado de o Deus de Jacó, e como
o Deus Todo-Poderoso, Ele cuidou das necessidades de Jacó, ajudando-o em sua difícil obra, em sua difícil tarefa e livrando-o do perigo. Jacó o chama também de pastor, visto que o próprio Jacó era pastor. Ele sabia o que estava envolvido em cuidar de ovelhas. Outra imagem familiar de Deus é a pedra, a rocha. Quando você pensa em uma pedra, você pensa em força, estabilidade e segurança. E Deus providenciou tudo isso e muito mais para Jacó durante sua difícil peregrinação na terra. Jacó também prometeu a José que Deus lhe daria bênçãos a ele e a seus descendentes, enviando chuvas, fornecendo riachos, provendo fertilidade, bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos do seios e da madre. Essas palavras descrevem alguém que foi realmente muito abençoado. No entanto, ele teve que passar por muitas dificuldades antes de perceber suas bênçãos. Isso encoraja todos os fiéis de Deus que estão passando por provações. As bênçãos ainda virão. Jacó ainda se refere a José como o que foi distinguido entre os seus irmãos. José não teve comunhão com o mal. A separação em muitas coisas é necessária se você quiser se destacar. Aqueles que tiram A na escola andam pelos corredores sozinhos. E especialmente a separação do mal. Nós devemos nos separar se quisermos se sobressair aos olhos de Deus. Deus contigo, tenha um ótimo dia na graça de Jesus.